Não julgueis para que não sejais julgados. Será mesmo que o cristão não pode julgar o outro? Esse versículo é mais um usado normalmente fora de contexto. Então, vamos aprender hoje do que realmente Jesus estava falando. Mateus 7,1 é um versículo muito mal interpretado. Normalmente, as pessoas o usam como defesa para que ninguém as critique ou algo assim, afirmando que Jesus nos proibiu de julgar. Quando uma pessoa quer corrigir outra por alguma atitude errada, segundo as Escrituras, quem é acusado já lança esse versículo quase como uma ameaça. Olha, Jesus disse para não julgar para você não ser julgado também. Muitas vezes as pessoas usam igualmente a frase "não toqueis no ungido do Senhor". Mas será que é isso mesmo que Jesus estava dizendo nesse versículo? É importante ler cada versículo dentro do seu contexto para evitar interpretações erradas. E eu quero te dizer que, na verdade, essa afirmação de Jesus estabelece um padrão para os cristãos seguirem ao fazer julgamentos. Jesus não proibiu os cristãos de fazer julgamentos, mas sim de fazer julgamentos precipitados, arrogantes ou hipócritas. Ele ensinou que devemos julgar com amor e compaixão e com o mesmo critério que desejamos ser julgados. Se formos hipócritas e julgarmos os outros por algo que também fazemos, então seremos julgados pelos mesmos critérios. Jesus diz aqui que não devemos julgar os outros se não estivermos dispostos a sermos julgados da mesma forma. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo rigor que examinamos os outros. Se fizermos algo errado, devemos nos arrepender e tentar corrigir nosso erro. Não devemos apontar o dedo para os erros dos outros se não estivermos dispostos a admitir nossos próprios erros. Imagine que você está tentando ajudar alguém a tirar um cisco do olho. Se você tiver um pedaço de madeira grande no seu próprio olho, será difícil ver o cisco no olho da outra pessoa. Na verdade, você pode até piorar a situação se empurrar o cisco para dentro do olho do outro. Aqui, claramente, Jesus usou uma hipérbole, ou seja, um exagero para comunicar que, da mesma forma, se julgarmos os outros sem examinarmos a nós mesmos primeiro, podemos piorar a situação. Em vez de ajudar os outros, podemos apenas fazer com que se sintam piores. Portanto, a próxima vez que você estiver prestes a julgar alguém, lembre-se das palavras de Jesus. Primeiro, examine-se com o mesmo rigor que examinaria os outros. Se você encontrar erros em si mesmo, arrependa-se e tente corrigi-los. Somente depois de fazer isso, você estará pronto para ajudar os outros. Depois de nos examinarmos e nos arrependermos de nossos próprios erros, devemos estar prontos para julgar os outros. Isso não significa que devemos ser críticos ou arrogantes. Significa que devemos ser capazes de discernir o certo do errado, o bom do mal. Jesus nos ensina a julgar os outros pelos seus frutos. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Isso significa que devemos olhar para as ações das outras pessoas para ver se elas estão seguindo a Jesus. Se alguém está ensinando o falso evangelho ou praticando o mal, devemos julgá-los e denunciar seus erros. Não devemos deixar que os falsos profetas nos intimidem com frases como "não julgueis para que não sejais julgados". Temos o dever de discernir a verdade do erro e denunciar o mal. Se virmos alguém cometendo um erro, podemos abordá-lo com compaixão e tentar ajudá-lo a corrigir seu erro. A palavra ainda nos diz que devemos fazer julgamentos justos. O julgamento é uma parte importante da vida cristã. Precisamos ser capazes de discernir o certo do errado, o bom do mal e não deixar, por exemplo, os falsos profetas, pastores e mestres manipularem o rebanho de Cristo. Mas devemos fazê-lo com amor e sabedoria, sempre seguindo o exemplo de Jesus. Uma coisa importante é lembrar que na época de Jesus o julgamento era feito com base na lei antiga que dizia olho por olho, dente por dente. Isso significava que se alguém fizesse algo errado, seria punido com a mesma intensidade, não por vingança, mas para a sentença ser justa e não exagerada.
O julgamento era feito, por exemplo, para adúlteros ou um ladrão, que ao roubar tinha sua mão cortada, e por aí vai. Jesus veio para cumprir a lei, mas não para aboli-la. No Sermão do Monte, onde se encontra o versículo do estudo de hoje, Jesus está trazendo a interpretação correta da lei antiga. Ele disse que a lei deve ser vivida na graça, não no regulamento em si como os fariseus e mestres da lei faziam. Jesus nos diz que o mesmo peso que usamos para julgar os outros será usado para nos julgar. Se você quer julgar como antigamente, no olho por olho, dente por dente, assim você também será julgado. Portanto, devemos ser cuidadosos ao julgar uma pessoa. Devemos nos lembrar que todos nós somos pecadores e precisamos de misericórdia. Imagine que você está julgando um amigo que cometeu um erro. Você está com raiva e quer puni-lo. Mas então você se lembra que também já cometeu erros. Você também já fez coisas que não deveria ter feito. Nesse momento, você começa a ter compaixão pelo seu amigo. Você percebe que ele é apenas um ser humano imperfeito, assim como você. Com essa compaixão, você é capaz de julgar seu amigo com amor e compreensão, e não com o peso da lei, sendo severo demais e até mesmo hipócrita. A ordem para não julgar não é uma exigência para deixar os erros passarem desapercebidos sem falar nada, mas antes um pedido de Jesus para sermos generosos ao julgar. É assim que devemos julgar os outros, com amor e compaixão, sempre nos lembrando de que todos nós somos pecadores e carecemos do único que não errou, que não pecou e nunca falhou. Todos precisamos de Jesus. O único que poderia nos apedrejar por causa dos nossos erros simplesmente nos convida para olhar para dentro e perceber que apenas Ele é santo e que Ele já nos perdoou e amou mesmo que sejamos tão falhos, e que através do seu sacrifício abriu um caminho para que tenhamos novamente acesso ao Pai eterno. Todos precisamos de Jesus. Lembre-se disso quando precisar julgar alguém.